O excesso de buracos nas ruas do Distrito Industrial de Manaus já foi tema de diversas reportagens aqui no Band Cidade. Depois de muitas reclamações de motoristas, o governo do estado decidiu pagar a conta e deu início à Operação Tapa Buracos. Ruas esburacadas para passar pela Avenida Buriti, uma das principais do Distrito Industrial de Manaus. O motorista se arrisca e faz manobras perigosas. Alguns buracos atrapalham até mesmo o fluxo do trânsito. Um verdadeiro caos. A gente passa por aqui todos os dias, é um problema. Eu moro aqui no Nova República, a gente sempre tem problemas com buracos e mais buracos. A infraestrutura do Distrito Industrial de Manaus é de responsabilidade da SUFRAMA, mas é o Estado que está resolvendo o problema. Serão investidos mais de 6 milhões de reais na Operação Tapa Buraco. Dá mais 40 dias. A gente depende muito do tempo, chuva, sol. A gente pretende terminar em mais 40 dias. O trabalho de tapa-buraco será realizado em 18 ruas, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Nós trabalhamos já na Avenida Buritis. Vamos trabalhar sábado de novo para terminar o que ficou faltando, porque só dá para trabalhar no sábado para não atrapalhar o trânsito. E depois entrar nas secundárias, como você está vendo aqui na Grande Circular 2. Os motoristas reclamam da demora nos trabalhos, mas já começam a sentir a diferença. Tá melhorado, tá bem melhor. Melhorou um pouco aí, ó. Tá melhor. O número de trabalhadores afastados das empresas por causa das drogas tem sido cada vez maior. Uma realidade que já preocupa o sistema previdenciário. Isso porque nem todos usam o benefício da licença-saúde para se tratar, e sim para alimentar o vício. Um mundo perdido. O refúgio para quem não consegue encarar as dificuldades do dia a dia. Assim, alguns especialistas definem as drogas. Este jovem começou a usar entorpecentes aos 16 anos. Hoje, aos 24 anos, tenta largar o vício no Centro de Reabilitação Novo Mundo, na região metropolitana de Manaus. No início foi meio difícil, sabe? Lidar assim, com certas mudanças, né, de comportamento, né? Na verdade, eu vim para parar de usar droga. E aqui eu pude perceber que não é os comportamentos que levavam ao uso da droga, né? E tô aprendendo a lidar com certos comportamentos. Ainda não estou preparado para sair agora, sabe? Eu tenho que completar meus 4 meses. E a recuperação, ela tá todo dia. Este outro homem usou pasta base de cocaína, maconha e crack durante 12 anos. Agora, já no fim do tratamento, espera se recuperar e voltar para casa. Quero ser um filho melhor, né? O que eu mais quero é ser um vizinho melhor, um cidadão melhor, um trabalhador melhor. As histórias se repetem com outros 40 dependentes químicos em tratamento no Instituto Novo Mundo. Este grupo compartilha as dificuldades e conquistas desde o início da reabilitação. Coragem para modificar aquelas que possam e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona? Na biblioteca, o tempo vago é ocupado com a leitura de diversos livros. Já na quadra de esporte, os times se enfrentam. Cada um busca fazer o gol e substituir a ansiedade, resultado do tratamento, pela comemoração. A alegria do futebol sempre é contagiante, né? Mas o principal foco disso é fazer com que eles passem a interagir novamente, né, de uma forma saudável, e o esporte ajuda nessa interação. Em todo o Amazonas são cerca de 200 mil dependentes químicos. 50 mil deles estão aqui na capital. Para atender a toda esta demanda, existem pelo menos 5 centros de reabilitação que sobrevivem basicamente de doações sociais. A ajuda do governo ainda é tímida. O governo federal anunciou que até 2014 vai investir 4 bilhões de reais na reabilitação de dependentes químicos. Hoje, o investimento anual é de cerca de 100 milhões de reais. De acordo com o chefe de benefício do INSS Amazonas, hoje não há como dizer quantos dependentes químicos recebem o dinheiro e não utilizam na reabilitação. Ele reforça ainda quais trabalhadores têm direito a este benefício.
No momento que você fica incapacitado, você deveria ter pelo menos 12 meses de contribuição. O auxílio-doença, ele corresponde a uma renda igual, que é feita assim. Você tira a média de contribuições desse trabalhador da vida dele. Faça uma média das contribuições que ele fez. Em cima dessa média, eu calculo 91% da média. A gente passa aqui esses 4 meses. Tem a parte ambulatorial. Então, se eles já estão assim com as ferramentas certa para retomar a vida social lá fora. Tendo aquele acompanhamento certo, ele merece sim ter uma oportunidade. Os investimentos em Manaus para a Copa de 2014 vão além da construção de um novo estádio e outros empreendimentos. No coração da Amazônia ainda faltam saneamento básico e tratamento de esgoto. Apenas 35% das casas no Amazonas dispõem de saneamento básico adequado, conforme o IBGE. Até mesmo na capital, algumas áreas não apresentam qualquer condição básica de saneamento. Entre as cidades que vão sediar a Copa de 2014, Manaus foi apontada pela Fundação Getúlio Vargas como a segunda pior em coleta de esgoto. Nossa equipe visitou uma comunidade na zona leste da capital, onde em 2003 o presidente Lula inaugurou um conjunto residencial com uma estação de tratamento de esgoto. Quase 10 anos depois, a realidade é outra. A estrutura construída no lugar de uma praça agora está abandonada e sem manutenção. A estação fica à beira de um lago e sofre um grave processo de erosão. O barranco continua cedendo, ameaçando engolir casas e ruas. Esta área aqui também fazia parte da Praça dos Moradores. Aqui é como se fosse uma espécie de caminhada, uma passarela. E olha só, cheio de rachaduras no chão. Um perigo para que os moradores continuem aqui no local. Toda esta área está desmoronando devido à erosão. Esta parte aqui da passarela, por exemplo, já não existe mais. Foi consumida pela erosão. E a estação de tratamento de esgoto, que fica logo ali em cima, também deve deixar de existir devido à ação do tempo. Quem sofre são quem mora aqui. Essas casas não têm segurança, não. Como o esgoto deixou de ser tratado, Dona Neuza proibiu as crianças de entrar na água. É um mau cheiro incrível. Foi feita uma análise dessa água quando o rio está seco e não é permitido nós tomarmos banho, não é permitido comer o peixe, que é daqui que nós sobrevivemos. Pescadores também deixaram de ganhar dinheiro, já que o peixe daqui não é bem visto nas feiras de Manaus. Para este ambientalista, a realidade no conjunto se repete no resto da cidade. Não existe saneamento básico na nossa cidade. Onde existe são pré-tratamentos de estações da água do Amazonas. Esta foi a primeira estação de esgoto de Manaus, construída em 1906 por uma empresa inglesa. Galerias foram instaladas nas principais vias da cidade e o sistema operava com perfeição. Com o crescimento rápido da capital, não foi possível mais atender a milhares de novas moradias. Hoje, todo o esgoto vai parar nos rios e igarapés, como este no Parque do Mindu, que está poluído. No centro, o governo criou um programa de recuperação ambiental para os igarapés. Apartamentos populares foram erguidos longe da água. O igarapé ficou livre de residências, mas não do lixo e do esgoto. Veja que a água que sai dos imóveis e ruas próximas cai diretamente aqui. O lixo descartado de forma errada ajuda a elevar o nível da água durante a chuva. A empresa responsável pelo tratamento do esgoto no estado garante que só em 2010 investiu R$8 milhões na recuperação de estações de tratamento. A concessionária divulgou que deve ampliar o sistema na cidade, mas não apresentou uma previsão. No interior, a situação é ainda pior. A ausência de profissionais ela é muito alta. Então, isso faz com que sistemas de esgoto, sistemas de água sejam mal operados ou às vezes sejam feitos de formas inadequadas. Sobre os apartamentos construídos próximos aos igarapés, no centro de Manaus, o diretor da Águas do Amazonas garantiu que há uma rede de tratamento que atende todas as unidades. As residências que foram construídas nas margens desses igarapés, elas já estão com todo o seu processo de coleta e tratamento adequado. Mas o próprio chefe do Departamento de Engenharia do Prosamin afirma que a água recebe apenas um tratamento primário, antes de ser devolvida para o Rio Negro.
A estação, segundo ele, está ultrapassada e precisa atender a uma resolução do CONAMA. Está sendo procurada a solução e nós temos 6 anos de prazo, conforme a resolução do CONAMA, para resolver o problema. Ainda segundo o chefe do Prosamin, a área amarela no mapa, que compreende os bairros de Petrópolis, São Francisco, Praça 14, Cachoeirinha, Japim e Raiz, deve receber em breve uma rede de esgoto. Em todos esses bairros estão sendo implantados as redes coletoras de esgoto nas ruas, que posteriormente, as famílias, os moradores com suas casas, deverão se conectar a essa rede para nós iniciarmos aí sim o saneamento total dos igarapés da bacia. Uma boa noite para você, até amanhã.